O texto de Mateus 11, 28 ao 30, vai falar algo muito profundo, onde Jesus ele diz o seguinte: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu peguei uma outra tradução, o mesmo texto na Bíblia, a Mensagem, para acrescentar a mensagem dessa noite, numa linguagem mais contemporânea, uma linguagem mais atual, que diz assim: vocês estão cansados, desanimados, entediados? Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo, observem como eu faço, aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Olha que palavra linda. Vocês estão cansados, desanimados, entediados? Há um convite de Jesus nessa noite: venham a mim, andem comigo, irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem, trabalhem comigo, observem como eu faço, aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Jesus ele está fazendo um convite a todos nós. Ele está dizendo: olha, tudo que você precisa é ter um encontro comigo. Tudo que você precisa é estar na minha presença. Eu tenho planos para você. Eu tenho projetos para você. Eu tenho alívio para você. Eu tenho leveza para você. O grande problema é que muitas vezes nós queremos resolver os problemas, queremos resolver as situações contrárias com a nossa força. Então a gente acaba se cansando, a gente luta e o resultado não é positivo, e a gente acaba se cansando. Talvez você queira resolver o problema do seu casamento na sua força, e você chegou aqui nessa noite dizendo o seguinte: olha, o melhor é separar. Tudo bem, é uma escolha sua, mas não é a vontade de Deus. Talvez você queira resolver o problema do seu filho nas drogas, e você simplesmente olhou para ele e disse: olha, eu vou abrir mão de você. É uma escolha sua. Talvez você queira resolver os problemas contrários que vêm se levantando na sua força, no seu achismo, trilhando os seus caminhos, quando o Senhor ele diz: venham a mim.
Todos vocês que estão cansados, aflitos, angustiados, tristes. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu sei o que você está passando, até porque Jesus, ele sente as nossas dores. Ele sabe muito bem o que você está passando. Ele conhece você. Ele conhece todos nós. E tudo que Ele quer é que você tome a decisão correta. E qual é a decisão correta? É você perder o controle. Talvez você está controlando demais. Talvez você está escolhendo demais. Talvez você não está dando a opção de o Senhor trabalhar e agir. E tudo que você precisa é realmente se entregar totalmente a Ele. O texto está dizendo a todos nós: vocês que estão cansados, desanimados, entediados, venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Talvez você perdeu a vontade de viver. Talvez a vida está cinza para você. Tudo perdeu a graça, tudo perdeu sentido. Nada mais faz sentido para você. Pastor, eu estou vivendo dias difíceis. O senhor não tem noção. Seja no seu trabalho, seja na sua família, seja na sua vida emocional, sentimental, espiritual, seja qual for a situação contrária que você está vivendo, seja qual for o problema que você está enfrentando, seja qual for os desafios que você realmente está enfrentando no dia a dia, entenda, o Senhor nessa noite está te fazendo um convite. E o convite de Jesus é que você se achegue a Ele. O convite de Jesus é que você entregue tudo nas suas mãos. O convite de Jesus é que você confie nele piamente, se entregue totalmente e espere o tempo que for necessário. Dias atrás eu falei que o relógio de Deus não é o nosso relógio. E muitas vezes nós queremos o nosso tempo, e não é no nosso tempo, é no tempo dele. Talvez você tenha olhado para o seu salário, e o salário não é suficiente para pagar as suas contas. E ao invés de você profetizar sobre ele, você amaldiçoa. Esse salário não vai dar para nada, de fato não vai dar, porque você está focada na escassez, não na abundância. Toda vez que você focar no problema, na escassez, nas circunstâncias contrárias, elas irão crescer. Toda vez que você focar na abundância, focar em Deus, Ele vai agir. Eu aprendi que a vida ela é feita de escolhas. A partir do momento que você acorda, você já começa a fazer escolhas. Se você vai tomar banho ou se você vai tomar café primeiro. Se você vai escovar os dentes ou se você vai fazer um pix para a esposa. Eu não sei qual é a sua realidade, mas uma coisa eu sei: Deus te trouxe aqui nessa noite, ou Deus te levou a estar conosco através do canal do YouTube, não por um acaso, existe um propósito. Deus está falando com você, Ele está te fazendo um convite, e cabe você aceitar ou não, cabe você aceitar ou não. Todas as vezes que você se sentir pesado, você deve se lembrar que ninguém carregava mais cargas do que Jesus quando esteve aqui na terra como homem. Jesus, ele sentiu
nos seus ombros o pecado da humanidade. E se não bastasse, Jesus também era comprimido pelas multidões que queriam que ele gerasse cura, que ele tocasse em cada um deles. Jesus era muito requisitado, e você imagina, talvez você se sinta assim: pastor, são tantos compromissos, todo mundo quer falar comigo, eu tenho que resolver tudo na minha casa. E chega no final do dia, você está cansada, mulher, você está cansado, homem. Não era diferente de Jesus. Jesus também tinha o seu cansaço físico. Mas se não bastasse, Jesus também tinha que ouvir algumas críticas. E se não bastasse, não eram só críticas. Pessoas perseguiam Jesus, queriam matá-lo, queriam prendê-lo. Jesus, ele passou por momentos difíceis. Ninguém melhor do que Jesus para entender o que você está passando. Não se compara aquilo que Jesus passou perto daquilo que você está passando. O seu peso não é maior do que o peso que Jesus carregou nos seus ombros. Jesus sentiu a dor, sentiu o pecado da humanidade, ele sentiu na pele, ele sentiu na carne, ele sentiu literalmente. E quando ele diz: venham a mim e aprendam comigo, ele está fazendo o convite porque ele quer nos ensinar algo. E nessa noite ele está realmente disponível para nos ensinar. Jesus, ele quer realmente te ensinar a lidar com essas coisas, a ponto de você viver um alívio, a ponto de você viver uma leveza. Você só conseguirá colocar seu mundo exterior em ordem se sua vida interior estiver assim. Primeiramente, você não vai conseguir colocar em ordem aquilo que está exteriormente na sua vida, antes de você colocar aquilo que está no seu interior em ordem. Você não vai conseguir vencer, você não vai conseguir ir além, você não vai conseguir romper. Então tudo que você precisa é de fato receber os conselhos de Jesus. E o primeiro conselho que Jesus dá para você se livrar do fardo é você reafirmar a sua identidade nele. Você precisa reafirmar a sua identidade. Senão você não vai conseguir. O texto diz em João 1,12: contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Jesus, em todos os momentos da sua vida, ele soube quem era. Por isso que ele conseguiu vencer. Ele foi tão homem quanto você, ele foi tão homem quanto eu. Ele passou por muitas lutas, ele enfrentou coisas mais difíceis do que nós enfrentamos no dia a dia. E como que ele venceu? Ele sabia quem ele era. Quando você sabe quem você é capaz de vencer os seus problemas. Quando você sabe a sua identidade, você é capaz de perseverar. Quando você sabe quem você é, você não se rende. Você simplesmente luta até o fim, porque você sabe que a vitória é certa, porque maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Jesus, ele sabia muito bem quem ele era. Sua vida não era direcionada pelo momento, pelas pessoas ou pelo trabalho, mas pela convicção de quem ele era em Deus. Jesus, ele sabia quem ele era em Deus. E é muito importante você saber quem você é. É muito importante você saber o que você tem em Jesus, o que você pode nele. Lembrando você, o que a Bíblia diz: você pode todas as coisas em Jesus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo é possível àquele que crê. Quando você sabe quem você é, você não se rende ao problema. Você simplesmente enfrenta-o com garra, com força, com perseverança. Você não desiste. Você sabe que você não está sozinho ou sozinha.
Não saber quem você é fará da sua vida um fardo, mas saber sua identidade levará você a viver a leveza dos céus na terra. Isso que é importante. Saber quem você é levará você a viver a leveza dos céus na terra, ou seja, viver o sobrenatural. Uma das coisas que o inimigo tem pego os cristãos é fazer com que eles percam a identidade. Há muitas pessoas perdidas. Falei tempos atrás aqui que a morte é mais universal que a vida. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Por quê? Porque tem muita gente sobrevivendo. Tem muita gente vivendo por viver, na verdade. Ou melhor, tudo que espera da vida é a morte. A vida está cinza, perdeu sentido, nada mais faz sentido para ele, para ela. Por quê? Porque perdeu a identidade. Quando você sabe quem você é, quem você não é e quem você vai se tornar em Deus, tudo muda. Os gigantes se levantam, mas você sabe que o seu tempo não será ocupado para ficar simplesmente pensando nele, mas o seu tempo será ocupado para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque é Ele que luta por você. Você não perde tempo para lutar sozinho. Você não perde tempo quando você sabe quem você é. Quando os problemas se levantam, eu simplesmente entrego tudo nas mãos do meu Pai. É mais ou menos aquela criança quando está na escola e o amiguinho chega para ele e diz que vai bater nele, e ele diz: olha, eu vou falar tudo para o meu pai. E o amiguinho treme, não bate mais. É mais ou menos isso. Ei, você tem um pai que luta as tuas guerras. Você tem um pai que está presente em todos os momentos. O grande problema é que nós queremos lutar sozinhos. Nós queremos seguir os nossos caminhos. Nós queremos fazer as nossas escolhas. O estresse acontece quando você tenta ser algo que você não é. Todos nós começamos como originais, mas muitas vezes acabamos como cópias de outras pessoas, porque não sabemos quem somos. Quando você aprende quem você é, você depende menos da aprovação dos outros e mais da convicção de Deus sobre quem é você. Há muitas pessoas que estão ainda em busca da aprovação dos outros. Você não pode viver assim. Você não pode viver por aprovação. Você tem que viver de fato a sua vida em Deus. Gostem ou não gostem, você tem que saber quem você é. Você tem que saber quem é Deus na sua vida. Você não pode perder tempo. Tudo que o inimigo está fazendo nos dias de hoje é distraindo as pessoas. Tudo que ele quer é que nós venhamos se distrair, porque quando nos distraímos prestando atenção nos nossos inimigos, ou nas críticas, ou nos problemas, ou nos gigantes, ele sabe que nós não estamos de fato adorando a Deus e cumprindo o nosso propósito. Você acaba vivendo fora da sua identidade. Quando você opera fora da sua identidade, dá ruim. Isso não é bom, isso não é positivo. Então, quando você sabe quem você é e o problema se levanta, você simplesmente diz para ele: olha, você está momentaneamente diante de mim, porque os seus dias estão contados. Quando você está diante do problema, sabendo quem você é
você simplesmente levanta suas mãos e você profetiza. Porque a Bíblia nos deu autoridade, ousadia. A Bíblia nos ensina a sermos de fato filhos. Talvez você tenha focado no problema, focado nos gigantes, e tudo que está acontecendo é que você perdeu a alegria, perdeu a vontade de viver, está desanimado, não vê nenhuma saída. Tem alguém aqui nessa plateia que não vê nenhuma saída para a sua vida diante do cenário que você está vivendo? Levante suas mãos. Tem alguém assim? Temos uma pessoa, 2 pessoas, 3, temos algumas pessoas, mais pessoas ali. Sabe, quando nós chegamos nesse estágio de olhar ao nosso redor e ver que nada mais é possível fazer para mudar essa situação, é porque nós perdemos alguns valores dados por Deus. Deus te trouxe aqui não por um acaso. Essa mensagem está fazendo sentido para a minha vida, mas para vocês que levantaram as mãos também. Você é filho, você é filha. Se você é filho e você é filha, se você tem um Deus que trabalha em seu favor e te faz um convite: venham a mim, vocês que estão desanimados, tristes, angustiados. Venham a mim, vocês que estão aflitos. Venham a mim, vocês que estão de fato precisando, como diz o texto, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Andem comigo e irão recuperar a vida. Ele está dizendo para vocês: é só um passo em minha direção, é só um sim para o meu convite, para que as coisas mudem. É simples. O problema é que a gente complica. Vocês não poderiam estar em outro lugar a não ser nessa noite, neste ambiente profético. Eu creio que vocês que levantaram as mãos viverão o milagre nos próximos dias. Pastor, eu não tenho fé. Eu tenho fé por você. Eu rasgo a minha Bíblia, ou eu deixo de ser pastor, porque servimos um Deus que pode todas as coisas. Eu não saio da minha casa por um acaso. Não, eu tenho muitas coisas a fazer. Eu tenho muitos compromissos. Eu tenho uma família para cuidar. Mas toda vez que eu subo nessa plataforma, eu digo para Deus: não me permita subir sozinho. Então não faz sentido eu pregar um evangelho que não transforma, um Jesus que não muda as circunstâncias, um Deus que não traz à existência as coisas que não existem. Deus ama tanto vocês que nessa noite preparou esse ambiente para vocês, e uma palavra que vai ao encontro do coração de vocês. Ele quer trazer vida, Ele quer dar sentido. Vocês só precisam se entregar, vocês só precisam se lançar, vocês só precisam realmente reconhecer quem vocês são. Quando Jesus diz: aprendam de mim, Ele está dizendo: olhe para mim. E quando você olha para Jesus, quando Ele veio como homem na terra, que teve as mesmas lutas, as mesmas circunstâncias contrárias, enfrentou os mesmos gigantes, ou talvez até maiores, é um Jesus que sabia quem era. Sabia tanto que Ele mesmo disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou o Filho de Deus, eu sou o enviado do meu Pai, eu sou a porta, o pão da vida, eu sou a água viva. Ele sabia muito bem quem Ele era, e isso fazia com que Ele rompesse todas as barreiras e vivesse o sobrenatural. Quando você sabe quem você é,
você estremece as portas do inferno. Quando Paulo e Silas estão na prisão, eles estão presos. Eles poderiam ter questionado Deus, eles poderiam ter negociado com o carcereiro, eles poderiam ter feito tantas coisas. Paulo era um cara influente, mas o que me chama a atenção é que Paulo sabia muito bem quem ele era, porque a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus, ele reconheceu a sua verdadeira identidade, porque até então ele era uma farsa, um perseguidor. E quando ele está na prisão, ele começa a adorar ao Senhor. Ei, quando você sabe quem você é, pode estar caindo o mundo, pode estar realmente o gigante se levantando contra você, que você continua adorando. Você continua adorando a Ele, você continua realmente se rendendo a Ele, você continua confiando, você continua acreditando, você não perde a esperança, porque você sabe que não está sozinho, que você tem um Deus que é soberano, que é sem igual, que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Jesus sabia quem ele era filho. Ele sabia que ele não estava sozinho, ele tinha o Pai. Se nessa noite você entender que você não está sozinho e que você é filho, você é filha, nós temos aí 50% do problema resolvido. Pastor, mas então não basta somente reconhecer quem nós somos? Não. Você precisa do segundo ponto da mensagem. Para você se livrar do fardo e viver o sobrenatural na terra, você precisa saber o motivo para qual você nasceu. Ou seja, você precisa descobrir o seu propósito. Como diz o texto de Colossenses 1, 15 e 16, tudo começa com Deus, pois tudo, absolutamente tudo, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sim, todas as coisas começaram nele e nele encontram o seu propósito. Sem a existência de Deus, tudo fica cinza, tudo se perde, tudo acaba. Sem Deus a vida não tem sentido, pois acaba a esperança e o objetivo de lutar e se guardar para algo maior se perde. Deus não é apenas o ponto de partida de nossas vidas, Ele simplesmente é a fonte dela. Para descobrirmos o propósito da nossa existência, nós precisamos voltar para a palavra de Deus e não para a sabedoria do mundo. Então, você precisa saber o propósito para o qual você nasceu. Jesus, ele sabia o motivo de estar aqui nessa terra. Diz o texto do Evangelho de Marcos 10:45, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Você começa a ser assertivo quando você reconhece que a sua vida na terra não é sobre você. Você começa a descobrir o propósito para o qual você nasceu quando você entende que a sua vida na terra é sobre Deus e as pessoas. Aí tudo que você faz tem sentido, senão tudo se perde. O grande problema é quando você começa a trabalhar só para essa vida. O grande problema é quando você começa a olhar somente para você. O grande problema é quando você não entende o propósito para o qual você nasceu. Você até reconhece que você é um filho, uma filha de Deus, mas o propósito se perde. E como é fácil se perder na caminhada. Como é fácil se perder na caminhada. Quantas pessoas se perderam na caminhada? Quando você entende que existe um propósito muito maior, você não desiste. Ei, você não desiste da sua família.
Quando você entende que o propósito é muito maior do que dissolvê-la. Eu não posso ver um homem, uma mulher, quando chega para mim e diz: olha, pastor, eu estou desistindo da minha família. Não é possível, você não está enxergando o propósito da formação da mesma. Agora, quando você entende o propósito, não, mas eu não me casei por me casar. Existe um propósito, existe amor. E por que nós se perdemos? Por que se perdemos? É o problema. Vem a mim, diz Jesus. Sabe, às vezes a gente quer acabar com o propósito e criamos situações que não existem para nos abençoar. Não está na Bíblia. Você está entendendo? Você está comigo nessa noite? Quais têm sido suas escolhas diante dessa palavra? Ah, pastor, eu quero prosperar porque eu quero viajar, eu quero comprar um carro novo, eu quero construir a minha casa. Tudo bem, nada contra, Deus faz, bom, mas só isso? É só isso? Não faz sentido só isso. Você viver só para essa vida. Aonde está o seu próximo no seu projeto? Aonde está o seu irmão no seu projeto? Você que está pensando em se separar, aonde estão os seus filhos nessa escolha? Aonde está o seu cônjuge? Lute pela sua família, lute pelos seus filhos, lute pelos seus objetivos, pelos seus sonhos também. Não é pecado você viajar, você construir sua casa, você comprar o seu carro. Mas o propósito não pode se resumir só nisso. Aonde está Deus? Aonde está o seu próximo? Aonde está a sua motivação? Jesus não estava tentando ganhar o concurso de popularidade. Ele viveu para a audiência de um. Quando nós vivemos para a audiência de um, tudo muda. Tudo começa a fazer sentido. Aquele que faz para um pequenino meu, faz para mim. Precisamos estender as mãos, precisamos entender o propósito para o qual nascemos. Talvez você correu atrás de tantas coisas uma vida inteira e agora caiu a ficha e você viu que nada fez sentido. É tempo de recomeçar. Tempos atrás eu atendi uma pessoa financeiramente muito próspera. E ela disse para mim assim: pastor, eu ganhei tanto dinheiro na vida, tanto dinheiro, mas hoje eu vejo que nada fez sentido. Há pessoas tão pobres, tão pobres, tão pobres na vida que tudo que tem é dinheiro. Dinheiro não é ruim. Dinheiro é bênção.
Eu não sou Silvio Santos, mas quem quer dinheiro? Mas ele não pode ser sua motivação de se levantar pela manhã. Tem que existir um propósito muito maior. O dinheiro não pode estar na frente do teu Deus, na frente da sua família, na frente dos teus sonhos. Não. Sem um propósito claro, nós ficamos sem alicerce sobre o qual fundamentar decisões, destinar o tempo e empregar os recursos que vêm nas nossas mãos. A tendência será tomar decisões com base nas circunstâncias, nas pressões do momento e no humor do dia. Então cuide. O segundo ponto da mensagem é você saber o propósito para o qual você nasceu. E o terceiro e último, para mim finalizar: como podemos nos livrar do fardo, sempre renovando nossas energias? Lucas 5, 15, 16 diz: todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Quanto mais o peso do mundo estava sobre Jesus, mais ele orava. Todas as vezes que as pressões aumentavam, ele se afastava para falar com Deus. Jesus tinha o hábito de se afastar para refletir, renovar as suas forças, recarregar suas baterias. Agora, se você ficar focado nos ruídos da vida, se você não tirar um tempo para orar, se você não tirar um tempo para se consagrar, se você não tirar um tempo para fazer um devocional, você não vai viver o alívio que Jesus está dizendo. Você não vai realmente viver o propósito para o qual você nasceu. Você não vai descobrir a sua identidade. Quanto mais o meu filho me conhece, mais ele sabe a sua identidade de filho. E o meu filho me conhece tanto que ele diz para todo mundo: tudo que meu pai tem é meu. Ele anda com os meus tênis, as minhas calças, as minhas camisas, relógio. Está com meu relógio? Hoje? Não? Minha corrente? Minha cueca? Não. Sabe por quê? Ele é filho, ele nem pede. Ele simplesmente vai no meu quarto e quando eu vejo não está mais lá. Porque ele pega. Sabe por quê? Mentalidade de filho. Se não tivesse mentalidade de filho, ele jamais entraria no meu quarto e mexeria nas minhas coisas. Ele tem essa liberdade. Quando você é filho, você sabe quem você é. Você tem intimidade. Mas por que o meu filho ele tem essas atitudes? Porque nós temos diálogo, nós temos amor, nós temos proximidade. Todos os dias a gente se abraça, a gente se beija. É uma melaceira. Não tem um dia sequer, eu não lembro, que a gente não deu um cheirinho no outro. E é beijo para cá, beijo para lá. E é meu perfume também que ele passa. Eu fiz aniversário agora, então eu ganhei alguns perfumes. Tenho certeza que alguns ele já vai tomar posse. É filho e o pai se alegra em dar. Ele está com muitos compromissos. Ele vai casar daqui 3 meses. E talvez vocês também estão com vários compromissos. E ele tem compromissos que aos olhos humanos talvez, dentro do cenário da sua realidade, é impossível. Ele tem o seu trabalho, ele tem o seu salário, mas os compromissos que ele tem são maiores
do que aquilo que Ele tem nas suas mãos. Para resumir, você entender melhor, as despesas são maiores do que as entradas. Ele vai casar, e um casamento gasta. Mas pergunta para ele se ele está preocupado. Não. Por que ele não está preocupado? Porque ele tem um pai que faz o Pix. O que eu quero que você entenda nessa noite é o seguinte: não é que você vai fazer despesas e Deus vai sanar as suas loucuras, mas tudo aquilo que você perdeu o controle, que tem a motivação correta, se você colocar na presença do Senhor, Ele vai trazer à existência aquilo que não existe para te abençoar. Ele vai resolver o seu problema, sim. Ele mesmo está dizendo para todos nós essa noite: ei, Ele está dizendo para você nessa noite o seguinte: vocês estão cansados, desanimados, entediados? Venham a mim, ande comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo, Ele está dizendo. Observem como eu faço, aprendam os ritmos livres da graça. Ele está dizendo: olha, aprendam comigo, observem como eu faço. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. É um convite para todos nós. Então que nessa noite você possa realmente dizer: Senhor, eu me entrego totalmente, eu me rendo a Ti, Que nessa noite você possa dizer: olha, eu reconheço nessa noite que eu sou filho, que eu sou filha. Eu reconheço que Tu és o meu Pai, eu reconheço que Tu és o meu Criador, eu reconheço que Tu és o soberano, eu reconheço quem Tu és, Senhor. Que nessa noite você possa realmente reconhecer que se a sua motivação até aqui não estava correta, se você correu atrás de tantas coisas, somente pensando em você mesmo, em você mesma, nessa noite você vai pedir perdão e vai dizer: Senhor, eu fui egoísta porque eu pensei só em mim, mas nessa noite eu aprendi que não tem a ver comigo, tem a ver contigo, Senhor, e com o meu próximo. Que os meus projetos, os meus planos, o Senhor esteja junto, o meu próximo esteja envolvido de uma certa forma, porque eu quero abençoá-lo, eu quero fazer algo em pró a eles. Senão nada adianta, vai chegar no final da sua história, nada vai fazer sentido. É você chegar e dizer: olha, Senhor, me perdoe porque até aqui eu não tirei um tempo para estar contigo. Jesus orava cerca de 8 horas por dia, sendo Ele Jesus. Quanto tempo você está tirando para orar? Quanto tempo você tira por dia? Qual foi a última vez que você entrou no seu quarto, fechou a sua porta e orou em secreto ao teu Pai? Como vencer? Como realmente receber essa leveza? Se entregando, sabendo quem você é, vivendo o propósito e buscando dia após dia uma intimidade com Ele. Assim você vai desfrutar de uma vida abundante, e pode ter certeza que as coisas vão mudar. Faça o que você nunca fez para você viver o que você nunca viveu. Busque a Ele. Busque a Ele. O que faz o meu filho ser íntimo, o que faz o meu filho hoje realmente pegar as minhas coisas, entrar no meu quarto, abrir meu guarda-roupa, ter intimidade de entrar na minha sala, abrir minha carteira, mexer nos meus bolsos, é o diálogo, é a intimidade, é a proximidade. Quando você perde isso, você se bloqueia, você mesmo se bloqueia. Quando Adão e Eva pecaram, Jesus, ou melhor, Deus caminhava com ele, o Pai estava presente, conversava,
e quando eles pecaram, eles se afastaram. Criou um bloqueio da parte do homem. Então nós precisamos de fato quebrar todo o bloqueio nessa noite, para viver essa intimidade e desfrutar de uma vida leve. Jesus tem leveza para você, Jesus tem leveza para a sua vida, Jesus tem leveza.